Bom dia, professor. Ah, bom dia, Eduarda. Trocou de foto, né? Troquei. Foi numa festa, isso aí. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Eduarda Basílio. Bom dia, Milena. Bom dia, Luísa. Bom dia, Valentina. Bom dia, Eduarda Basílio. Bom dia, João Pedro Faria. Bom dia, Sara. Bom dia, Michele. Bom dia, João Matheus Lefta. Bom dia, Maria Bom dia. Eduarda. Bom dia, Georgia. Bom dia, Daniel Marcos. Bom dia, Gabriele. Stephanie, bom dia. Bom dia. Lucas Espada, Maria Eduarda Eberle, bom dia para vocês todos. E estamos iniciando, então, a nossa 10ª live de hoje, do dia 26 de outubro de 2020. Bom dia, Ruimar, bom dia, Júlia, bom dia, Gabriele. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos pedir a presença de Jesus através de uma oração. Que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando, que nós possamos ter um dia feliz, abençoado por Ti, e possamos sentir a presença de Jesus Cristo no nosso coração. Cuide de cada aluno e possamos ter um bom dia de aula, um bom dia de atividades. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, turma, infelizmente, na última aula eu fiquei meio chateado, né? Por causa que alguns alunos querem detonar a aula de geografia, adentrando, alguém dá o site, porque para entrar nessa live Zoom, alguém tem que fornecer o link, né? E aí fornece o link, aí o cara copia o nome de qualquer aluno e entra nisso aí. Eu gostaria que vocês são da aluno 121 e 122, que nós não tivéssemos mais esses problemas que ocorrem quando o aluno copia esses links e passa para no nome de outro aluno, né? Que tivéssemos um link, uma aula bem legalzinha hoje. Bom, vou compartilhar com vocês a tela nesse momento. Eduarda Basílio, você está vendo o que na tela, só para ter a ideia? Sim, professor. ONU, segunda parte, isso? Aham. Muito obrigado, só isso para saber. Ok? Então vamos começar a nossa aula. Semana dia 26 a 29 de outubro de 2020. Bom, na última aula, nós conversamos com vocês sobre o conceito sobre regionalização do mundo. Falamos com vocês relacionados sobre a ONU, né? A estrutura da ONU, na página número 15. Falamos sobre a Assembleia Geral, da página número 15. O Conselho de Segurança, na página 15. Falamos sobre o Secretariado Geral, da página 15, Conselho Econômico e Social e Corte Internacional de Justiça. Foram comentados no último vídeo que vocês vão assistir. Agora, na aula de hoje, nós vamos continuar sobre assembleias especializadas, que está na página 16 a 18. A ONU tem agências especializadas que atuam em diversas áreas como saúde, finanças, agricultura, aviação, civil e telecomunicações. Também nós podemos observar que vai ter formação, a atuação das agências, dos fundos e dos programas da ONU nos países dependerá da necessidade apresentada por cada grupo de países. E aí nós podemos observar, por exemplo, a questão de a ONU tem ainda agências especializadas que atuam em diversas áreas do mundo que fazem parte
do contexto da própria ONU. Tá? Continuando. Como saúde, finanças, agricultura, aviação civil e telecomunicações. Esses são os principais elementos que fazem parte do contexto sobre as agências especializadas da própria ONU. Agora, você pode observar na página número 16 sobre a FAO. Aí a FAO ela é o quê? É uma organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. E no próprio slogan que se pode observar, no ícone da FAO, você vê lá ramos de trigo. Ou seja, o principal produto para ser cultivado para o homem é o trigo, né? Como fonte de alimentação para o homem na questão humana. Outro, o BID, que é a mesma coisa que Banco Mundial. Quais são as características? Então, as características, vê lá, Banco Mundial, empréstimo de assistência técnica. Continuando. Alguns pontos mais. Outra agência você pode observar na página número 17, Fundo Monetário Internacional. Regula o sistema financeiro internacional, promove a cooperação monetária internacional, favorece a expansão equilibrada do comércio. E também se pode observar também que defende a estabilidade do sistema financeiro das economias em crise, ajuda os países na dificuldade econômica e faz empréstimos de recursos a prazo limitado. Por exemplo, a cidade de Curitiba, ela faz muito empréstimos relacionados, por exemplo, ao BIRD e ao Fundo Monetário Internacional. Por exemplo, quando vai comprar esses biarticulados, esses azulões que nós temos em Curitiba, ou esses vermelhões, é muito dinheiro para comprar um determinado produto deste. Então, através do BID, que nós vimos no slide anterior, sobre o Banco Mundial ou Fundo Monetário Internacional, são meios que poderemos ter para ter o dinheiro para acessar essa compra desses produtos, como o caso os ônibus biarticulados. Então, eles fazem o empréstimo e depois de um determinado período devemos pagar essas dívidas relacionadas ao Banco BIRD, Banco Mundial ou Fundo Monetário Internacional. Algumas outras agências que nós podemos observar que fazem parte, por exemplo, da ONU, que nós chamamos de OIT, que é o quê? Organização Internacional do Trabalho. E essa Organização Internacional do Trabalho, ela vai falar o que para nós? Ela vai controlar, garantir o respeito aos direitos, o quê? Do próprio trabalhador no mundo geral. Então, no mundo geral é controlado por esta questão. Então, o mundo todo tem na Suíça, isso fica na Suíça, é um prédio que não temos, por exemplo, em Nova York. A OIT é um departamento que está na Suíça que vai controlar o meio do trabalhador. E as condições de trabalho, horas de trabalho, carteira registrada, férias que está registrado, né? Todos os componentes possíveis para o bom andamento do trabalhador. Está na Suíça, em Genebra, a OIT. Essa Organização Mundial do Comércio é a mesma coisa também, ela não se encontra no prédio da agência de Nova York, na ilha de Manhattan, mas também está situado na Suíça. É uma organização mundial do comércio, OMC, em inglês, lógico, né? Visa promover e regular o comércio e essa Organização Mundial do Comércio, OMC, ou em inglês WTO, como se pode observar. Continuando, nós podemos observar outra organização chamada Organização Mundial da Saúde. Essa organização
ela vai elevar os padrões de saúde do mundo todo, né? Principalmente agora nesse período da pandemia que nós estamos enfrentando, mas a Organização Mundial de Saúde, você viu que alguns países, como o Brasil, até o Brasil, o país dos Estados Unidos, o Trump quis acabar com essa Organização Mundial de Saúde porque não está colocando certo por que ocorreu essa pandemia do mundo. Então, tem uma grande discussão sobre essa organização que não se situa em Nova York, e sim em Genebra, na Suíça. Ela também regulamenta as normas sanitárias e está na Genebra, né, Suíça. Então, como a OIT, OMC, OMS, são organizações que não estão no prédio da ONU na ilha de Manhattan. Eles estão localizados na Suíça, na Genebra. Agora, esse já está situado, por exemplo, lá em Nova York, Unesco. Ela é a Organização das Nações Unidas para observar a educação do mundo, para observar a ciência do mundo e observar a cultura do mundo. Então, o planejamento da Unesco é que todas as pessoas do mundo têm o direito de ler e escrever. Promover o desenvolvimento tecnológico no mundo todo, elevar os padrões educacionais através de provas. Aqui no Brasil nós temos o Enem, que foi estipulado para observar se a população está tendo um acompanhamento educacional, comparando o norte, a parte nordeste, a parte centro-oeste, o sudeste e o sul. Sabemos que no Brasil, infelizmente, a região sul e sudeste são as mais desenvolvidas na parte educacional. Outras regiões, infelizmente, são mais pobres no nível educacional. Então, qual a ideia do Enem? É propor que tenhamos um nível igualitário em todas as regiões brasileiras. Reduzir o analfabetismo. Então, aonde a ONU está, 192 países que fazem parte dessa configuração, ela deve estar o quê? Totalmente alfabetizada. Promover a pesquisa para orientar a exploração dos recursos naturais são os fatores primordiais da Unesco. A Unesco também ela promove o quê? Proteger os patrimônios culturais e naturais. Esses patrimônios culturais são museus, teatros, auditórios, né? Proteger a própria natureza, as florestas, campos, etc. E desenvolvimento dos meios de comunicação. Já na página número 17, nós temos o Unicef. E a Unicef, qual é a função dela? A função da Unicef é Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ajudar e proteger as crianças, muitas vezes que vêm a esse mundo sem ter um local propício para a habitação, um lugar propício para a alimentação, um lugar propício para a família, etc. Garantir ajuda para as vítimas de enchentes. Unicef, quando ocorrem muitas chuvas devido a chuvas de monções que ocorrem na Índia, por exemplo, temos uma grande formação desse projeto. Também nós podemos observar a questão os rios da Amazônia, quando temos a enchente, o Rio Paraná, são rios que vai provocar enchentes e a Unicef está lá para controlar, para dar abrigo a todas as pessoas que têm essa necessidade, né? Da fome, conflito, etc. Outro programa, esse é um programa mais novo, que é o UNCTAD, Conferências das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Tem como objetivo apoiar os países membros, os 192 países, no modo de integrar ao comércio internacional. Né? Na página número, na sua apostila 18, nós temos também o ACNUR, que significa Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Né? Então, não há maior dor no mundo que a perda da sua terra natal. Então, principalmente os sírios, que têm
essa autocomissão e também alguns países do continente africano no mundo atual de 2020. Também nós temos o PNUD. Todas as siglas que estou citando são siglas em inglês, né? E essas siglas todas pertencem como agências especializadas da ONU. Tá? Programas das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A proposta é que todos os países que pertencem à ONU tenham um bom nível de desenvolvimento econômico. Infelizmente, temos países pobres, países emergentes e países ricos nessa estrutura. Na página número 18 e 19, nós temos algumas conferências mundiais que fazem parte do contexto do dia a dia, por exemplo, do mundo da ONU. E quais são eles que nós podemos colocar para vocês? Então, primeiro nós podemos colocar sobre o CIPD. A partir da década de 1970, inúmeros eventos foram realizados em países diversos, discutindo problemas mundiais e propondo planos de ação. As conferências mundiais atraem a atenção de vários setores da sociedade, especialmente dos meios de comunicação, que assumem importante papel na divulgação dos eventos e também beneficiam os países sede com uma forma de propaganda. Então, CIPD é Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. E aí eu coloquei alguns pontos para a gente observar. Países pobres, como você pode observar ali, esses países pobres, a estrutura é que todos os países que têm essa estruturação de países pobres têm o apoio da ONU para ter o crescimento econômico. E aí podemos observar em datas. A Conferência de Bucareste, em 1974, na Romênia, ela prevê o quê? O controle de natalidade para os países chamados subdesenvolvidos. Na Cidade do México, em 1984, no México, também nós tivemos a política do controle de natalidade e programa de esterilização feminina. São dados para diminuir a pobreza no mundo. Então, encontrar alguns pontos para o favorecimento da mesma. Lá no Egito, no Cairo, em 1994, essa conferência ela propunha o quê? Teve tema como população e desenvolvimento, para ver as melhores qualidades da vida e planejamento familiar. Lá em Copenhague, na Dinamarca, em 1995, combater a pobreza. Voltando ao Cairo, né, no Egito, a programa de ação iniciada há 20 anos atrás, para ver se está isso colocado em pauta ou se a população não tem recursos. Em 1994, eles colocaram que a população e o desenvolvimento e ter um bom nível de qualidade de vida populacional. E depois de 20 anos, em 2014, volta-se a reunião para ver se foi colocado a evidência se diminuiu ou não a pobreza. Infelizmente, a pobreza ainda continua no mundo. Né? Na página número 18, nós temos relacionado ao meio ambiente. E também surgiram algumas décadas. A década de 1970 foi marcada pela preocupação com esses efeitos, mobilizando a realização de conferências nas quais, além da responsabilidade do meio ambiente, na década de 1972, realizada a conferência lá em Estocolmo, na Suécia, observar o meio ambiente, desenvolvimento a qualquer preço do meio ambiente, né, controlando o espaço mundial. Aí, no Brasil, no Rio de Janeiro, foi feito o Rio 92, como propôs a Agenda 21, na qual ela propunha ter projetos meio ambientes e sociais,
Rio+10, que foi feito lá em Joanesburgo, na África do Sul. Observar também aquilo que foi feito no Rio 92, se estava colocando em prática, sim ou não. Aí também tivemos outra vez a conferência no Rio de Janeiro, em 2012, para observar se tudo aquilo que foi colocado no Rio 92, Rio+10 e Rio 20 estava sendo colocado em prática. Aí, em 2014, foi criado na ONU a Assembleia Ambiental das Nações Unidas para observar se estão colocando na praticidade as teorias. E em 2016, a segunda edição da nova plataforma de trabalho dessa Assembleia. Parece que cada vez mais que vai criando espaço, parece que vai diminuindo o espaço do meio ambiente. A Conferência Mundial da Mulher. E aí teve várias conferências, uma delas foi em 75. E essa conferência, na Cidade do México, foi colocado o plano de ação para o cuidado para as mulheres. Né? Em Copenhague, em 1980, um outro encontro para avaliar se tinha feito algum benefício positivo para as mulheres. Lá em Nairobi, em 1985, no país da Quênia, terceira reunião, ali foram aprovadas estratégias de ação para o desenvolvimento da mulher na sociedade. Pequim, na China, em 1995, após 12 áreas temáticas mais críticas, foi levantado o plano de ação para observar se estão colocando em prática as questões para a proteção das mulheres no mundo todo. Em Nova York, em 2000, foi feita a Assembleia Geral, chamada Pequim+5, que aconteceu em Nova York, para observar também se as mulheres estavam tendo todo o direito possível das mesmas. Em Nova York, em 2015, também, nos Estados Unidos, 20 anos depois, essa declaração e da Plataforma de Ação de Pequim, uma importante reunião ocorreu para fortalecer as campanhas de todo o mundo pela igualdade de gêneros e empoderamento das mulheres. Infelizmente, muitos encontros são feitos, mas pouca coisa é colocado em prática relacionado às mulheres. Assentamentos urbanos é outra conferência que é discutido na própria ONU. Lá em 1945, aproximadamente 2/3 da população mundial vivia em áreas rurais. E atualmente a população ultrapassa 50%. Né? Em 2050, a ideia deles é reverter essa situação, sendo 2/3 da população mundial viver já em áreas de cidade, inverter essa posição. As conferências, assentamentos urbanos, teve várias conferências. Né? Em 76, em Vancouver, no Canadá, Habitat 1. Em 96, tivemos Istambul, na Turquia, Habitat 2. Em 2001, Istambul+5, em Nova York. Em 2016, Habitat 3, em Quito, no Equador. Foram várias conferências para ver se estava melhorando a questão de áreas urbanas para a população mundial. A ONU também atua desde a criação, a ONU na atualidade, né? Desde a criação da organização, os representantes da ONU empenham-se em cumprir os objetivos que justificam a existência da entidade. Questões inerentes às necessidades humanas são debatidas em conferências realizadas em diversos pontos do planeta. Entretanto, a complexidade dos segmentos que compõem a sociedade muitas vezes resulta no resultado que ainda não está esperado. Após completar 70 anos em ação de 45 a 2015, a Organização das Nações Unidas desperta reconhecimento pelos resultados positivos, mas também com passar pontos negativos. Então, tem muitos conflitos insatisfatórios da própria ONU. E em 1995, em meio à discussão sobre o cumprimento ou não do papel da ONU, alguns pontos nós podemos citar, como
O que foi feito pelas crianças, pela alimentação, pela população e desenvolvimento, né? A população idosa do mundo, com relação à AIDS, o que foi feito sobre isso, relacionado às drogas, à violência, o meio ambiente, a Conferência Mundial da Mulher, o assentamento urbanos, são pontos que, voltando àquele, são pontos que ainda têm ponto positivo em algumas áreas mundiais, mas muitos lugares ainda esses pontos são negativos, como nós podemos observar relacionado à Conferência das Mulheres, o meio ambiente, né? Esses pontos, no geral, ainda estão voltados para a questão negativa, tá? Insatisfatório, voltado para o mundo. Agora, a ONU definiu 8 principais objetivos do desenvolvimento a partir de 1995. E ela propõe o seguinte, lá na página número 19, você pode observar que diz assim, olha, número 1, reduzir a fome e a pobreza extrema. Número 2, assegurar a educação básica para todos. Número 3, promover a igualdade dos sexos e a autonomia das mulheres. Número 4, reduzir a mortalidade infantil. Número 5, melhorar a saúde materna. Número 6, combater a AIDS e outras doenças. Número 7, garantir o desenvolvimento sustentável. E número 8, incentivar a parceria mundial pelo desenvolvimento. Esses são os 8 pontos preocupantes da própria ONU, para ver se melhora a situação negativa que está, muitas vezes, insatisfatória dentro da própria ONU. Em 2015, a ONU analisou os avanços em relação aos 8 objetivos do milênio e, com base neles, propôs aos países membros a agenda do desenvolvimento pós-2015, ampliando para 17 mais elementos globais. Tá? E isso é a proposta da ONU. No próximo assunto, você vai observar na página 20 e 21 sobre a organização da ONU, na página 20 e 21. Isso pode observar na aula que vem. Outro detalhe, hoje, para a turma 120, hoje a turma 122 terá a entrega das atividades da página número 11, 12 e 13. E para, 9, 10, 11, 12, 13. E para a turma 121, 9, 10, 11, 12 e 13, para amanhã, que é o dia 27 de outubro. Ok? Vou fazer agora a chamada para ver os alunos que estão presentes. 121. Akira, Amanda, Ana Carolina, Ana Júlia, Andrei, Ana Beatriz, Arthur, Augusto, Bruno, Eduarda, Aqui. Eduardo, Eu. Stephanie, Aqui. Georgia, Oi. Gustavo, Isabela, João Jaime, João Vitor, Júlia. Aqui. Júlia, tá aqui. Júlia, né? Isso. Luana. Presente. Lucas Mendes. Tá aqui, professor. Lucas Espada. Aqui. Felipe. Luísa. Aqui. Maria Eduarda. Maria Luísa. Quem não puder falar, levanta a mãozinha, tá? Michele. Murilo. Murilo José. Rafael. Rafaela. Ricardo. Aqui. Ok. Rodrigo. Rodrigo levantou a mãozinha, já vi. Ruimar. Presente. Ok. Rian. Sabrina. Sara. Aqui. Ok, parabéns. Vinícius Guedes. Mais alguém não foi chamado 121?
Todo mundo 121. 122, finalizando. Adriele. Amanda. Presente. Amanda presente, tá lá. André. Ana Luísa. Anthony. Arthur. Beatriz. Bernardo. Bruna. Cecília. Christopher. Daniel já vi ali. Douglas. Felipe Otto. Aqui, professor. Felipe Otto. Ok. Frank. Não, professor, é o Douglas. Douglas. Parabéns, Douglas. Obrigado. O Felipe não está, ok? Professor. Presente. Cecília está ali, que eu já vi ela falar. Cecília agora. Deixa eu colocar a coisinha para Cecília. E o Frank também. Gabriela Ribeiro. Gabriela Amorim. Ok, já vi a mãozinha levantada. Gustavo. Henrique. Isabela Paz. João Mateus. Presente. Ok, já vi, João Mateus. João Pedro. Laura. Letícia. Presente. Presente. Letícia presente. Laura presente. Maria Eduarda. Mariana. Licença, professor. O áudio do meu irmão não está ligando, o João Pedro. João Pedro Nicolau. Então já está lá. Presente, obrigado. Mariana. Matheus. Presente. Maiara presente. Milena. Quem falou foi Mariana. A Mariana Pires, tá ok. Então, quem não está é a Maiara, isso? Milena, tá, falou, né? Murilo. Presente. Ok. Samuel. Sir, Samuel tá sem microfone. Tá ok, já tá colocado lá. Stephanie. Valentina. Presente. Ok, já coloquei lá. Vitor Meira Cruz. Vitor S. Aqui. Ok. E a 100. Isabela Araújo. Ok? Certo? Muito obrigado pela sua cooperação. Obrigado porque vocês cooperaram hoje na aula da 121, 122, não colocando os links de pessoas estranhas. Que Deus possa dar uma semana feliz, abençoada por ti. E vamos finalizar com uma oração. Olhe, hoje, dia 26, turma 122, tem atividades para entregar, que é a V1. E amanhã, dia 27 de outubro, a turma 121 tem a AV1 também para entregar. Que a tua presença, ó Deus, esteja com cada aluno da 121 e 122. Obrigado pela aula que nós tivemos hoje. Obrigado pelas atividades. Obrigado porque tudo correu bem. E abençoe a cada aluno e também os seus respectivos familiares. Muito obrigado por tudo. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, tchau para vocês. E eu espero vocês na plataforma hoje e amanhã para observar as lições. Tchau, tchau. Fui.